teus olhos, sentado mesmo, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria que nós entramos mais uma vez na Tua presença. Entendemos, ó Pai, que nós não estamos aqui em vão. Entendemos, ó Pai, que nós não viemos aqui à toa. Entendemos ainda que nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Te louvamos pelos louvores, por cada oração. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor manifestou já a Tua glória ao meio dos louvores, das orações. Agora, Deus, eu me levanto, ó Deus, e me coloco diante do Senhor. E repreendo, ó Deus, tudo que não provém do Senhor neste trabalho, nesta noite, em o nome de Jesus. Todo espírito contrário que foi enviado para atrapalhar, para incomodar, para distrair, em nome de Jesus, que seja repreendido agora, em o nome de Jesus. Todo espírito contrário que rouba a palavra, que acrescenta palavras, que diminui palavra, em nome de Jesus, saia desta igreja agora. Também eu repreendo os espíritos que tampam os ouvidos, impedindo a palavra de entrar neste momento. Seja repreendido, anulado, quebrado, desfeito em nome de Jesus. Também eu repreendo nesta igreja todo espírito de andarilho, em nome de Jesus. E o espírito que distorce, que rebata a nossa mente para pensarmos nas coisas lá de fora, que seja repreendido em nome de Jesus e que a nossa atenção esteja unicamente para ouvir a Tua voz. Senhor, meu Deus, neste momento que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Meu Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, nós Te louvamos, em o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre a herança de Benjamim, um grande servo de Deus, um eleito, um escolhido de Deus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 18, versículo 11. Nós estamos falando há bastante tempo da história de Josué, e eu não me canso jamais de falar de Josué, um grande homem de Deus, um eleito, um escolhido de Deus. E hoje nós, porventura, caímos em Benjamim, capítulo 18 de Josué, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. E subiu a sorte das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e sobe este termo ao lado de Jericó para o norte, e sobre pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas para o deserto de Bet-Aven, o 13. E dali passa entre os termos de Luz, ao lado da Luz, que é Betel, para o sul. E deste este termo a Astarote, a dar ao pé do monte que está na banda do sul de Bet-Eron, de baixo, o 14, olha agora. E vai este termo e torna a banda do ocidente para o sul, ao monte que está de frente de Bet-Eron, para o sul. E as suas saídas vão para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. Amém? Olhe para cá. Pedir muita graça de Deus, muita sabedoria, que não me deixe distorcer, não me deixe perder, não me deixe jamais falar o que eu quero, mas que o Espírito de Deus possa nos direcionar nessa noite. Amém? A história de Josué, nós já conhecemos a história de Josué. Josué dividiu algumas cidades em terras para dar para algumas tribos, e Benjamim estava recebendo a sua herança. Diga assim, herança. Para entendermos melhor, Benjamim era filho de Jacó com Rebeca, com Raquel, o mais novo deste casal, mas Jacó deu uma profecia, diga assim, profecia. Jacó deu uma profecia para o seu filho. Muitas vezes eu me pergunto assim, qual é o tipo de profecia que nós estamos dando para o nosso filho? Jacó olhou para o seu filho no nascimento e profetizou em cima do filho em cima de Benjamim, falando que ele era lobo que despedaçava. Amém? Olha a profecia que que Jacó estava dando em cima do seu filho. Ele era lobo que despedaçava, ou seja, ele iria vencer todos os tipos de batalhas. Aleluia!
Será que nós estamos profetizando que tipo de profecia é em cima dos nossos filhos? Jacó, ele deu uma profecia abençoada para o seu filho. Deu uma profecia para ele dizendo que ele iria vencer. Então a Bíblia fala que Benjamim, ele começou a ter grandes soldados, guerreiros, homens de batalhas, porque nele havia uma profecia. Diga assim, profecia. Em cima de Benjamim havia o que? Uma profecia que ele iria despedaçar todos os seus inimigos. Então, em cima de Benjamim tinha uma promessa. Diga assim, promessa. Em cima de Benjamim havia uma promessa do seu pai que o colocou em cima dele. Então aquela promessa que veio do pai, ela tinha grande valia na vida de Benjamim. Eu quero falar para mim nesse momento e para você, a nossa profecia é em cima do nosso filho, ela tem grande valia, aleluia, ela pesa muito, o que nós falamos no passado é em cima dos nossos filhos. E Benjamim recebeu aquela palavra profética do seu pai, um grande homem de Deus, e ele saiu então para a batalha, ele vencia as batalhas, ele guerreava e ele vencia, ele ia para a guerra e ele vencia. A Bíblia fala que era em torno de 45.600 soldados guerreiros, homens valentes, corajosos, que iam para a batalha dizendo assim, nós vamos para a batalha, mas nós já ganhamos a batalha. Olha a diferença que nós muitas vezes passamos. Nós muitas vezes vamos para a batalha com medo, nós vamos para a batalha muitas vezes dizendo, não adianta, eu que já perdi mesmo. O povo de Benjamim, eles eram diferentes, eles iam para a batalha crendo que já eram vencedores, aleluia, porque em cima dele havia o que? Uma promessa. Você tem promessa? Quem tem promessa na sua vida? Levante a sua mão mais alto que você puder e fale assim, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Levante as suas duas mãos e lá no alto aplaude o Senhor falando, eu sou filho da promessa, eu sou filho da promessa, em mim a marca das promessas, aleluia, fale em mim a marca da promessa, aleluia. Benjamim, ele tinha a marca da promessa, em você a marca da promessa. Poderíamos falar inúmeros tipos de promessa que alguém lançou sobre nós, palavras boas, palavras vencedoras, mas eu digo para mim, nós temos a promessa de vencer. Nós não temos promessas de serem derrotados, nós não temos promessas de perder a batalha, de perder o combate, não, nós temos promessas sobre a nossa vida. Você tem essa promessa? Pergunta para o seu irmão se ele tem essa promessa. Se ele não tiver essa promessa, você não responder porque não tem promessa nenhuma na vida dele. Aleluia. Eram homens que gostavam de guerrear. Iam para a batalha dizendo, nós vamos e já vencemos. Nós vamos guerrear, mas nós já vencemos. Eles iam acreditando que já iam alcançar, iam vencer. Olha que homens guerreiros. Mas o passado do tempo, eles vieram a entrar pelo lado do comodismo, e já não preparavam mais, já iam para a batalha por eles mesmos, já iam guerrear por eles mesmos, então já não acreditavam mais em Deus, então já iam à mercê, eles já iam por eles mesmos. Quando acreditavam em Deus, eles iam no nome do Senhor. Mas quando entrou pelo lado do comodismo, a Bíblia garante e fala que eles iam por eles mesmos, nós vamos, aí entrou o lado humano, nós vamos e já vencemos. Então, a Bíblia fala que de 45.600 soldados, eles começaram a ser dizimados, diga assim, dizimados. Porque não estavam mais preparando, já não estavam mais afiando a espada, já não estavam mais pegando o arco e a flecha como era devido, a sua espada começou a enferrujar, o seu escudo já não estava mais brilhando, ou muitas vezes lubrificado com óleo, não, e já começaram a ir por eles mesmos. Muitas vezes, queridos, se nós quisermos vencer,
Todas as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, nós temos que ter uma cadência de preparativo. Não adianta eu ir para a batalha, não adianta eu ir para a guerra e me preparar uns diazinho antes. Não tem muita valia para isto. É por isso que nós temos que estar preparando todo um instante, todo momento. Temos que ter uma cadência de preparação. Amém? Quando você vai enfrentar a luta, não adianta você orar naquele momento, não adianta sim, mas não vai adiantar tanto se você já tiver uma cadência de oração, se você tiver uma cadência de busca, se você estiver constantemente na presença de Deus, porque na hora que você enfrentar o inimigo já caiu por terra, porque vai olhar para você e vai ver que em ti há uma promessa, porque você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, e a sua vida está diante do Senhor, não só na hora da batalha, mas desde o momento em que você levantou a mão, entregou a sua vida para Jesus e teve uma vida de preparação. Amém? Você está preparando? O povo começou a ser dizimado, porque não preparavam. Iam para a batalha por eles mesmos, iam para batalhas por eles, pensando que eles iam vencer. Sabe o que a Bíblia fala? Maldito o homem que confia no teu braço, maldito o homem que confia na sua carne, maldito o homem que confia nas suas armas, maldito o homem que confia nele mesmo. Então o povo começou a confiar nele mesmo. Eu não posso confiar em mim, você não pode confiar em você, você não pode confiar no que você é, você não pode confiar no que você tem. Nós temos que colocar a nossa confiança lá no Rei dos Reis. Ele sim é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o povo de Benjamim começou a colocar a confiança no braço, na quantidade de pessoas, de soldados que ele tinha. Então quando eles iam, eles perdiam, porque confiava no braço, confiava na quantidade de soldados guerreiros armados que ele tinha. Se você começar a confiar em você, pode ser uma luta tão fácil, tão pequenininha, que você vai perdê-la. Então um conselho que eu vos dou da parte de Deus: nunca confie em você. Se não tiver Deus em primeiro lugar, não adianta nada. Aleluia. Vai perder a menor batalha que seja. Se você confiar em você, se você for em você mesmo, se for por você, não adianta, você vai perder. Aleluia. Você não quer perder, quer? Fala assim: eu não quero perder. Levante a sua mão e fala assim: eu não quero perder. Eu não vou perder. Eu não quero perder. Eu não vou perder. Levante as duas mãos lá no alto e fala: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia, aplaude ao Senhor. Aleluia, você é um vencedor. Você é um vencedor. Está difícil para você, querido, mas você é mais do que vencedor. É mais do que vencedora. Aleluia. Começou o povo então a ser dizimado, caindo para 600 soldados, guerreiros. Então Deus começa a ter misericórdia de Benjamim e levanta um homem que se chama Asa. Este Asa começa a olhar para Benjamim, para a tribo de Benjamim, e começa então a querer preparar os soldados. Começa então Deus a colocar no coração do rei Asa que ele deveria preparar os soldados. E nessa noite, eu não sei se eu quero me colocar como Asa, se o Espírito de Deus quer colocar como Asa, que eu digo para mim e digo para você: Deus quer nos preparar como guerreiros, para viver não só como guerreiro na hora da batalha, mas termos um preparativo, porque quando vier a luta, o combate, nós vamos enfrentá-las e vamos vencê-la no nome do Senhor. Aleluia. Asa começa a colocar de pé. E ele começa a olhar para a grande tribo de Benjamim. E vê que na tribo de Benjamim o povo entrou pelo lado comodismo. O povo estava despreparado. Eles queriam vencer, mas não venciam. Eles queriam ir para a guerra e quando iam, perdiam. As menores batalhas eles começaram a perder. As menores lutas começaram a perder. Eu não sei se está acontecendo comigo, se está acontecendo com você. As menores batalhas você perde. Os menores combates você perde. As melhores bênçãos você está perdendo.
Então Asa coloca de pé e começa a preparar o povo. Diga assim, preparar o povo. Asa começa a olhar para a grande tribo de Benjamim e vê que a tribo de Benjamim não estava de acordo em conformidade à palavra de Deus. Olha a grande noção, a grande sabedoria do rei Asa, que viu que o povo estava sendo derrotado porque eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Uma das maneiras de nós vencermos as lutas, uma das maneiras de nós vencermos as tribulações, as angústias, as batalhas, é estarmos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Uma das maneiras que nós temos que estarmos preparados é olharmos para a Bíblia, olharmos para as Sagradas Escrituras e ver se eu estou de acordo com a palavra de Deus. Asa coloca de pé e olha para a grande tribo de Benjamim, depois dá uma olhadinha para a tribo de Judá. Primeiro ele olha para a tribo de Benjamim e vê que a tribo de Benjamim já não estava mais em conformidade à palavra de Deus. Então ele começa a raciocinar uma coisa: bom, vocês estavam vencendo, é porque vocês estavam na presença de Deus. Vocês estavam guerreando e vencendo, é porque vocês estavam na presença de Deus. Olha o raciocínio deste grande rei Asa. Ele viu que o povo estava perdendo, é porque tinham saído da presença de Deus. Então Asa começa a preparar guerreiros. Asa começa a preparar soldados. Asa começa a selecionar homens valentes. E ele começa a tomar 4 coisinhas. Primeiro, ele toma uma atitude certa. Ele ordenou o povo de Benjamim que renovasse o pacto com Deus. Amém? Preste atenção aí, é um mistério nessa noite aqui. Asa, ele fala assim, olha, toda a tribo de Benjamim, eles têm que renovar o pacto diante de Deus. É necessário ao povo de Benjamim que vocês renovem o pacto diante de Deus, porque talvez Asa tivesse acrescentado, olha, todos vocês quebraram a aliança que tinha com Deus, todos vocês misturaram com outros deuses, fizeram coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus, então vamos nos colocar de pé e vamos renovar um pacto com Deus. Amém? Primeira coisa é a atitude que nós temos que fazer constantemente na nossa vida para irmos para a batalha e para vencer, para irmos para a guerra e sair vencedor da guerra, muitas vezes até sem lutar. Sabia que o cristão, muitas vezes, se ele servir a Deus e ter uma vida na presença de Deus, as coisas acontecem naturalmente e muitas vezes ele se sente assim, eu não fiz por merecer. Sabe por quê? Porque Deus dá àquele que o teme, Deus dá àquele que o serve, Deus dá aquele que está servindo a Ele todo o instante da sua vida. Agora, Asa olha e fala assim, olha, todos vós têm que renovar o pacto com Deus. Todos vós. Talvez ele tivesse apontado a mão e falando assim, olha, todos vós têm que renovar o pacto com Deus. Se ele tivesse acrescentando mais alguma coisa, ele teria falado, olha, vocês quebraram a aliança com Deus, vocês saíram da presença de Deus, talvez é por isso que você está sendo derrotado, talvez seja por isso, Benjamim, que a sua tribo foi tanto dizimado, tinha 45 mil soldados e 800, agora você tem 600 soldados guerreiros, e muitas vezes ainda você vai e você perde, porque vocês quebraram a aliança com Deus. Então Asa começa a preparar os guerreiros, isto nada mais era do que uma preparação para os guerreiros saírem vencedores. E eu creio que nessa noite há guerreiros aqui. Eu creio nessa noite que Deus vai levantar guerreiros e guerreiras. Sabe o que Asa fez? Começou a preparar o povo para a batalha. E eu gosto muito dessa passagem. Quando Asa começa a preparar, primeiro ele dá uma instrução, e depois dá um ensinamento, e depois ele dá uma prova, e os homens começaram então a ficar adestrados nas armas de batalha. Sabe o que é uma pessoa adestrada? Ele, da mesma maneira que ele luta com uma mão, ele consegue lutar com a outra mão,
Isso é uma pessoa que faz, é uma pessoa adestrada. A mesma coisa que ele defende com a mão, se tiver uma luta ou se cortar o braço dele, talvez ele comece a guerrear. Isso na mesma harmonia que ele guerreia com um braço e que ele guerreia com outro braço. Já notou que muitas vezes nós fazemos alguma coisa mais com o braço direito, ou quem é canhoto faz com o braço esquerdo? Já notou? Não, mas esses guerreiros que Asa começou a levantar, do mesmo jeito que eles guerreavam com o escudo no braço direito, eles usavam o escudo no braço esquerdo. A Bíblia fala também que do mesmo jeito que eles atiravam o arco com a flecha, com a mão esquerda, eles atiravam com o braço direito. Por quê? Eram pessoas que estavam sendo preparadas para a batalha. Quando viesse a luta, quando viesse o problema, quando viesse algum tipo de problema, poderíamos enumerar inúmeros tipos de problemas, mas vamos ficar, se surgiu algum tipo de problema, então os guerreiros de Asa, os guerreiros de Benjamim estavam adestrados para enfrentar qualquer tipo de luta. Você está adestrado? Pergunta para o seu irmão se ele está pronto para enfrentar qualquer tipo de luta. Pergunta se ele é um adestrado. Do mesmo jeito que levantava o braço esquerdo para defender com o escudo, ele levantava com o braço direito. Do mesmo jeito que ele usava a espada com o braço direito, a Bíblia relata também em Crônicas que eles usavam com o braço esquerdo, independentemente se era canhoto, se era esquerdo ou direito, ou canhoto e vai, ou destro, não importava. Do mesmo jeito que eles usavam a mão esquerda, usava o braço direito. Soldado, guerreiro, guerreira, adestrado. Aleluia, aleluia. Era tão adestrado que a Bíblia fala que Asa conseguiu separar 600 soldados, preste atenção, e eles estavam aptos, preparados, e rodava uma pedra, em alguma tradução fala pedra, em outra tradução fala funda. Eles rodavam a pedra e o alvo era a distância, e não era alvo grande não, era um alvo, segundo a Bíblia, um fio de cabelo, que era tão guerreiro mesmo, que colocava um fio de cabelo à distância, não é invenção, isso é Bíblia, colocava um fio de cabelo à distância, rodava a funda, e todos acertavam aquele alvo, um fio de cabelo à distância, porque eram soldados guerreiros, eram soldados adestrados, que rodava, segundo a Bíblia, eram soldados canhotos, rodavam a fundas e acertavam um fio de cabelo à distância. Soldado preparado, que sabe o que Deus quer para ele. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem que saber o que Deus quer para você. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós erramos, falhamos. Esses soldados que estavam sendo preparados, acertavam o alvo à distância, acertavam o inimigo à distância. Se estavam perto, confronto, braço a braço, eles usavam a espada, tanto faz com o braço direito, com a mão esquerda, eles não importavam, porque estavam adestrados. Se o inimigo estava à distância, eles usavam a funda, se estavam mais à distância ainda, usavam o arco e a flecha, e feria o inimigo. Amado, o nosso tiro tem que ser certeiro, a sua flecha no inimigo tem que ser certeira. Sabe como que nós fazemos isso? Agora é o segundo exemplo, que nós temos que acertar o nosso alvo à distância. Não importa a distância que ele está, não importa o tamanho que ele é, não importa como ele é, se é um fio de cabelo ou se é um monstro, não importa. Também eu digo para mim e digo para vocês, o seu inimigo pode ser grande ou pode ser pequeno, mas na hora que você mirar em cima dele, tem que acertar. Isto é um soldado preparado para a batalha. Isto é um soldado guerreiro adestrado para a batalha. Vê que o seu inimigo está à distância, talvez você nem esteja enxergando, mas você fala: Senhor, fere o meu inimigo, e você atira com uma funda ou com uma flecha, e essa flecha, ela tem direção
direção certa e vai ferir o seu inimigo. Talvez o seu inimigo seja visível ou invisível, mas se você atirar pelo poder da palavra de Deus, você vai dar ordem para que a flecha ou para que a funda acerte a muleira do gigante ou da faísca. Não importa o tamanho do inimigo que você esteja enfrentando. Se uma coisa eu digo, ele tem que cair quando você atira. Aleluia. Aleluia. Miravam o inimigo, rodavam a funda com a mão esquerda ou com a mão direita, não importava, mas o alvo era certeiro. Você podia ir lá, porque o inimigo estava por terra. Aleluia. Com a mão direita ou com a mão esquerda, não importava. Mas Asa, para acontecer isso na vida de um homem, de começar a preparar 600 soldados, e para chegar a 280 mil soldados, e para chegar mais ainda ensinando, e chegar a 380 mil soldados, guerreiros, e a Bíblia relata em Crônicas, que eles eram famosos porque eram guerreiros, eram famosos como guerreiros que usavam lança, espada, eles usavam a funda e usavam o arco e a flecha. Amados, nós temos que ser famosos pelo poder de Deus que há em nós, não para mostrar para ninguém, mas para que Deus saiba e para que o inferno saiba que nós somos servos de Deus. Aleluia. Os guerreiros começaram a ser famosos, porque iam para a batalha em cima do seu inimigo. Eles não corriam mais do seu inimigo, porque já estavam crescendo, e iam em cima do seu inimigo, e venciam. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós vamos em cima do nosso inimigo, e se nós não vigiarmos, nós vamos sair derrotados, enfraquecidos, vamos sermos dizimados. Mas não é assim um guerreiro de Deus. Ele vai vencendo, ele vai guerreando, e ele vai vencendo. Aleluia. Mas Asa toma uma atitude, segundo a Bíblia. Ele começa, segundo a Bíblia, isso é uma coisa que é essencial para você ser mais do que vencedor. Você quer ser vencedor? Segundo Crônicas, a Bíblia fala que Asa fez o que era reto aos olhos de Deus. Então a vitória não está na quantidade de soldado. A vitória não está em manejar bem a espada. A vitória não está em ser um guerreiro ou uma guerreira. A vitória está em fazer constantemente o que é reto aos olhos de Deus. Aleluia. Se ele viu alguma coisa errada, ele não entrava. Se ele via lá o povo de Benjamim adorando a Baal Astarote, ao Deus do Sol, ele então não ia, porque ele sabia que aquilo era coisa errada. É por isso que a Bíblia garante que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Se eu faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque eu digo muitas vezes, se eu faço as coisas de acordo com a palavra de Deus, e faço as coisas segundo a Bíblia, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, então a minha vitória é garantida. Aleluia. Você está fazendo as coisas retas aos olhos de Deus? Quem está, levante a mão e diga assim: eu estou fazendo coisa reta aos olhos de Deus. Eu estou fazendo coisas retas aos olhos de Deus. Tão reto que ele fazia, ele chegava, a terceira coisa que ele fez foi tirar os ídolos, quebrar os ídolos. Seria uma audácia, porque ele sabia. Bom, se vocês, a tribo de Benjamim e tribo de Judá, agora ele já estava levando para outra tribo. Amados, se nós servirmos a Deus, a nossa vitória vai longe, tá? Se você servir a Deus, a sua vitória vai longe. Se você confiar em Deus, fazer o que é reto aos olhos de Deus, a sua vitória não vai ficar só em quatro paredes, não. Vai alcançar outras nações, vai alcançar outras tribos. Aí Asa começou então a tirar do meio de Benjamim tudo que é ídolo. Tudo que é ídolo, tudo o que era anátema, tudo que era espécie de falsos deuses. Ele chegava no lugar, tinha lá o sol, ele jogava embora. Chegava lá, tinha um ídolo, ele mandava recorrer, tirar dali e jogar fora. Ele mandava tirar aquilo e quebrava e ir embora. Por quê? Ele começou a limpar, segundo a Bíblia, a quarta atitude dele, ele começou a limpar
e renovar o altar do Senhor. Esta é a parte que eu mais gosto. Começou a renovar o altar do Senhor. A Bíblia garante que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não tem vitória nenhuma, não adianta fazer inúmeras coisas, se não limparmos o nosso altar, se não buscarmos a renovação do Espírito que há em nós, não tem vitória. É necessário eu renovar o meu altar diante de Deus e buscar renovação. Por isso que a Bíblia fala assim, ó povozinho, lava o teu coração. Como está o teu coração? Está lavado? Está remido? Está de acordo com a palavra de Deus? Se você quiser ter vitória, renova-te. Renova o teu altar, renova o teu coração, busca a Deus nas coisas boas. Porque eu tenho certeza que nessa noite Deus levantará guerreiros aqui. E não são só 380 mil não, é uma geração de eternidade a eternidade. Aleluia. Uma geração de guerreiros, uma geração de guerreiras, que olha para a sua casa e fala assim, olha inimigo, você vai cair por terra, eu não conheço o seu tamanho, mas você já caiu. Olha que autoridade, nem fala que vai cair, ele fala assim, você é inimigo da minha casa, já caiu, ou já caiu por terra. Você crê nisto? Deus estava dando uma autoridade tremenda a Asa, levantando guerreiros adestrados, guerreiros que tinham na mão uma espada, na outra mão tinha um escudo, e se perdesse o escudo, ele também usava a mesma mão, da mesma maneira usavam a esquerda, e foram levantando 380 mil soldados guerreiros adestrados. Que nessa noite eu peço a Deus que levante guerreiros e guerreiras, que não tenha medo da batalha, que não tenha medo de enfrentar, homens soldados, mulheres soldados, corajosas, que enfrentam o inimigo, que enfrentam a batalha no dia a dia, mas que ele não arrede o pé. E fale assim, eu já venci essa batalha, eu já venci esse combate, eu sou guerreiro, eu sou guerreira, o Senhor tem me levantado como um benjamita. A minha oração nessa noite é que Deus levante os benjamitas. Há um tempo atrás nós pregamos que Deus levante os Josués, e um tempo atrás que levantem os Calebes. Agora é hora de levantar os benjamitas, aquele que é guerreiro corajoso, aquele que é fiel. Aleluia. Que enfrenta o inimigo e não recua jamais, mas que enfrenta, que acredita que Deus já deu vitória para ele. Eu não sei o tamanho do seu problema, se ele está pertinho de você ou se está longe de você, se ele é pequeno ou se ele é grande, não importa. Sabe o que eu importo? O que me importa é que ele tem que cair no nome precioso de Jesus. Você quer ser um guerreiro? Coloque-se de pé então, por favor. Feche os teus olhos. Peça ao Espírito de Deus e aos anjos do Senhor que comece nessa noite a preparar armas de guerra. Anjos do Senhor, anjos guerreiros, como Asa deu a ordem para afinar as espadas. Talvez a tua espada esteja, amado irmão, enferrujada, precisando de um afiar. Talvez o teu escudo esteja sem a lubrificação devida. Aleluia. Senhor Deus, começa a preparar armas de guerra. Anjos do Senhor, traz armas de guerra aqui nessa noite. A tua serva tem necessidade de uma arma nova. Guerra nova, arma nova. Começa a preparar armas de guerra. Eu não sei se o Senhor quer distribuir mais espada, mais escudo, mais afundas, arcos ou flechas. Talvez você esteja sem a sua arma. Talvez a tua arma esteja enferrujada.
Você não consegue lutar com o braço esquerdo porque você é destro. Você está cansado, está cansada de tanta batalha porque você está sozinho. Eu digo para você, meu querido e minha querida, você não está sozinho. Existem mais 7.000 que estão com você. Você não está sozinho. Não desanime. Você não está lutando sozinho ou sozinha. Talvez o teu inimigo esteja pertinho de você, ou talvez esteja lá do outro lado do mundo. É hora de nós acertarmos este inimigo. Se estiver pertinho ou se estiver longe. Se estiver à minha frente, a arma correta é uma espada. Se estiver à meia distância, a arma correta é uma funda. Se estiver mais longe ainda, é uma flecha. Como flecha na mão do valente. Você é um valente. Você é uma guerreira. Você é um servo, você é uma serva. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Antes, ela cairá por terra. Comece você a detectar o seu inimigo. Se ele está pertinho de você, ou se ele está muito longe. Talvez você tenha visto ele como um fio de cabelo à distância. Comece a ver o seu inimigo, se está pertinho de você, se está dentro da sua casa, na sua rua, se está lá no seu bairro, se está lá em outra cidade, ou se está em outro estado, ou se talvez em outro continente. Não importa a distância, a palavra dita na hora certa, ela tem poder. Aleluia. A palavra dita na hora certa, ela tem poder. E a nossa palavra nesta noite, a minha nem a sua, ela não está falando, ela não está sendo dita em hora nenhuma errada, é na hora certa. Talvez o teu inimigo esteja lá no fórum, talvez o teu inimigo esteja bem pertinho de você, ou dentro de você. Aleluia. Comece você, meu amado irmão, amada irmã, a detectar e ver onde está o teu inimigo. Comece a localizá-lo. Porque nessa noite eu não sei se será que Deus vai distribuir espada ou escudo, ou se vai ser a funda, arcos ou flecha. Senhor Deus, faz algo novo nesta noite. Meu Deus, eu não sei se o nosso inimigo está pertinho de nós, eu não sei se está longe. Meu Deus, mas nesta noite eu creio que algo especial o Senhor tem para nós como guerreiros benjamitas. Eu quero ser levantado como guerreiro benjamita, corajoso, valente, ser conhecido pela batalha. Levante a sua mão direita. Senhor meu Deus, nessa noite eu peço ao Senhor que coloque um arco na mão de cada um e uma flecha na mão do valente. Eu quero um arco na mão de cada um, que nesta campanha sendo feita ao longo dos anos não seja em vão para o irmão nem para a irmã. Levante as suas duas mãos. Numa mão, aquele que é destro pega o arco. Pega o arco. Em outra mão você pega a flecha. Preste atenção. Cada um agora pega aí uma flecha e um arco que os anjos estão colocando na sua mão.
O seu inimigo, Deus tem me revelado, não está aqui, está à distância. Mira o teu inimigo e atira a tua flecha, porque ela será ordenada nesta noite, que vai seguir para o alvo e vai ferir o alvo. Atire a tua flecha no teu inimigo, porque a minha ordem é que as flechas peguem a direção do alvo. Atire no teu inimigo. Vai, flecha. Atinja o alvo. Não perca o rumo. Não perca a direção. Vai, flecha. Atire a sua flecha assim, querido. Olha, eu como asa vou te ensinar nesta noite. Estenda as tuas mãos e mire para o teu inimigo. Mire para o teu inimigo. Se é problema conjugal, acerta-o à distância. Se é problema espiritual, tome a flecha à direção correta. Se é o teu problema financeiro, aí eu digo, a flecha vai lá no banco e vai aumentar a sua conta bancária. Se é um problema de feitiçaria, bruxaria, macumbaria ou qualquer obra de voodoo, esta espada será cortada agora, e esta flecha agora vai pegar a direção correta da feitiçaria e vai levar uma bola de fogo na frente dela, e quando chegar lá, vai pegar fogo. Vai a flecha para a macumba agora e peguem fogo na feitiçaria. Vai, vai, vai. Toda flecha que foi atirada nesta noite, uma ordem que eu dou no mundo espiritual: siga o alvo. Vai, vai para o alvo, vai para a conta bancária, vai para as maldições hereditárias. Vão para o problema conjugal, espiritual, financeiro, amoroso, sexual. Tomem o caminho correto agora. Vão. Não perca a força no meio do caminho. Vão. Não caia antes de atingir o alvo. Vai. Chacaraba de calabacheias. Xerebam rolaba de calabacheias. Levantem, Senhor, os benjamitas desta igreja. Guerreiros adestrados. Levantem os benjamitas. Levantem os benjamitas. Tudo que está te prendendo esta noite, entrega a sua vida para Jesus. Se tem algo te prendendo, tudo que está te prendendo, toda corrente, toda espécie de cordão, tudo que é cipó, todo cadeado que está te prendendo em algum lugar, eu te solto agora. Está solto. Eu te solto agora.